Um ótimo dia para você, Pedro Campos, Cláudio Humberto, ouvintes queridos que acompanham o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, aqui pelo horário de Paris, 12h13. E o destaque que eu vou trazer para vocês hoje, ele vem lá da China, porque o mundo está em alerta novamente. Os casos de Covid-19 por lá aumentam a cada dia. As autoridades avançam nos planos de expandir leitos de hospital e até de construir novas clínicas. Depois dos protestos da população, Pequim relaxou as medidas de confinamento muito rigorosas contra o coronavírus. E vejam só, meus amigos, especialistas estimam que cerca de 60% de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, é o número de habitantes da China, possam ser infectados nos próximos meses. Os crematórios relatam superlotação. No sudoeste do país, uma cidade-província com uma população de mais de 30 milhões de habitantes, um dos crematórios ficou sem espaço para armazenar o grande número de corpos, que, segundo um funcionário, é muito superior ao ano passado. A Covid entre a população não vacinada pode deixar entre 1 milhão e 2 milhões e 100 mil mortos. Metrópoles como Pequim e Xangai anunciaram na semana passada centenas de clínicas de triagem e muitas delas foram adaptadas em instalações esportivas. Bom, os protestos generalizados contra a política estrita, a chamada Covid-0, foram os maiores vistos no país nas últimas 3 décadas. A OMS acredita, inclusive, que o número de casos possa estar subestimado, mas nem por isso justifica essas medidas draconianas tomadas aí pelo governo chinês. E quais as críticas dos especialistas em saúde à política de Covid-0? Se você isola completamente a população, você não cria a chamada imunidade de rebanho. E ninguém está falando aqui, eu não estou falando disso, de não tomar vacina, pelo contrário. Você avança com uma campanha de vacinação, você estimula o uso de máscaras em local público, principalmente lugares onde passa muita gente, mas você prender as pessoas em centros de confinamento, porque vejam só, as pessoas eram retiradas de suas casas e presas em centros de confinamento. Isso para um país e é muito complicado. E olha aí o resultado. Isso, gente, é a ciência que está dizendo, não é política, não é economista, nada. As vacinas chinesas também se mostram menos eficazes nessa fase da pandemia, especialmente com a variante Ômicron. E o governo autoritário da China não aceita ajuda de outros países. Tragédia de um lado com as mortes, agora sim, economia prejudicada de outro. A política da Covid-0 só terminou por conta dos protestos e da pressão do mercado. O término dessa política foi decidido depois que as importações da China caíram 10,6% e as exportações registraram uma baixa de 8,7% em novembro, que foram níveis não vistos, desde o início de 2020, quando o vírus surgiu pela primeira vez. Lembra quando o vírus surgiu na província chinesa e que todo mundo a gente falava de um vírus que estava surgindo por lá, que poderia ser perigoso? Meses depois a gente viu, todo o perigo e assistimos tudo que estamos assistindo até agora. Os dados oficiais da semana passada também mostraram que a atividade industrial da China encolheu pelo segundo mês consecutivo em novembro, quando grandes áreas do país tiveram lockdowns e as interrupções no transporte. Só que aí, minha gente, veio a conta. A política da Covid-0 levou a China a essa situação. Essa situação sanitária, colocar a população em uma bolha, recusar ajuda estrangeira e deixar a população à própria sorte, é uma política errada e que o Partido Comunista, que governa a China, promete resolver. Tem que ser logo, porque vida não espera.